Ela possui mais de 10 obras publicadas. Fundou a ABERST, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Criou o Prêmio ABERST de Literatura, fundou a Rocket Editorial e, acima de tudo, é uma pessoa apaixonada pelo gênero. Hoje vou bater um papo com Cláudia Lemes e vamos falar sobre protagonismo feminino, cinema e literatura de horror, além de conhecer um pouco mais sobre a pessoa por trás das obras. Hoje, quem está aqui com a gente é Cláudia Lemes, que dispensa apresentações. Cláudia, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui bater um papo com a gente e de poder falar um pouco mais sobre quem é a Cláudia por trás de toda a obra. Né? Então, Obrigada bem-vinda. pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com o leitor e quem ainda não é leitor, talvez. Sim, eu na verdade eu já tive contato com os teus títulos, já vi eles, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler. Mas o que me chamou muito a atenção é o teu protagonismo de ter criado uma associação, de ter criado um prêmio, de estar puxando isso e principalmente de ser uma mulher puxando isso, que eu acho que é muito bacana. A gente tem que conseguir dar essa voz, trazer essa reflexão sobre o protagonismo feminino, que tem gerado aí, nossa, quantas obras que não dá nem para. Paula Febe agora, a Verena Cavalcante, muita gente que está. A Paula já tem uma história, a Verena está vindo agora. Nossa, é muito bacana, né? Eu quando eu entrei no mercado editorial, acho que era um pouquinho mais iludida em relação a como ele era e os espaços onde eu podia transitar e onde eu era bem-vinda. E eu percebi logo de cara que os rapazes eram legais comigo, sabe assim, mas sempre com aquela abordagem como se eles estivessem fazendo um favor de ler os meus livros, sabe? Então, tipo assim, olha, eu vou ler, mas já sabe que eu sou uma pessoa muito crítica, então se eu não gostar, eu vou te falar. Eu falo, talvez se você fala assim com seus amigos, sabe assim? Ou você já parte do pressuposto que você vai odiar o que eles escreveram também. E aí os caras ficaram constrangidos, assim, no começo, mas não era por querer agredir ninguém, era por perceber que todo mundo era amigo, todo mundo estava no bar, todo mundo estava reclamando, né, dos mesmos, enfim, né, obstáculos e como a carreira é difícil e tal, mas na hora de ir para o público, ou seja, nas redes sociais e, né, e nas editoras, eles não indicavam as mulheres. Né? Era só uma coisa do meu amigo, meu amigo, meu amigo. E foi um choque. Eu levei muito tempo para perceber isso, mas quando eu percebi isso, eu falei, cara, ou eu saio, ou eu vou ter que chutar algumas portas, porque elas não estão abertas para mim. E a associação, eu acho que foi o primeiro, eu acho que foi o maior passo que eu dei, não por mim, e sim pelos outros e as outras, né? Então, não foi fácil, as pessoas não fazem ideia do que é fundar uma associação no Brasil, da burocracia, das taxas, de quantas vezes você tem que ir no cartório e tal. E eu tenho uma vida muito corrida, muito atribulada. Eu falei, putz, eu vou desistir, mas aí eu me mantive firme e hoje a associação existe independente de mim, sabe? Tipo, tem outro presidente, ela se sustenta sozinha. E principalmente o Prêmio Abest, né? O Prêmio Abest é o primeiro prêmio, eu acho, grande de verdade, a dar espaço para esses gêneros, né? Então, que vai premiar obras de horror. Muito antes do Jabuti ter essa categoria do entretenimento, a gente já estava fazendo isso, né? Então, para o policial, para o horror, para o suspense e tal. Então, eu acho que isso foi muito legal, isso abriu muita porta para muita gente. Todo mundo que ganhou aquela caveirinha vem conversar comigo, falar, Cláudio, aquilo mudou a minha carreira, mudou a minha vida. Então, isso, sabe, isso foram passos pequenos, eu acho, mas que foram se transformando em coisas maiores, né? E pôde ajudar bastante gente aí, então eu tenho bastante orgulho disso, sim. E nessa tua estrada, tu consegue, tu tem contato assim com pessoas que começaram obviamente depois de ti e de alguma forma te agradecem pela contribuição, porque esse pequeno passo, de repente, para quem está lá ainda como escritor independente, no anonimato, é um grande passo, né? Tem muito disso, tem muito disso. Eu fico sem graça, né?
com certeza a gente não está muito... A gente tem essa coisa, né, de não lidar muito bem, às vezes, quando alguém chega, nossa, foi só por sua causa, foi só por... E eu falo, não, foi por sua causa, obviamente, mas hoje eu consigo reconhecer que, nossa, que legal que eu participei disso, sabe, que eu abri... A própria Paula Febres, estava falando dela, quando a Paula fechou o contrato, a primeira pessoa que ela veio agradecer foi eu. Ela falou, nossa, sabe, você me trouxe esses leitores, a gente, porque a gente publicou um livro junto, e a gente foi chamando atenção, e aí ela seguiu o caminho, na verdade ela sempre seguiu o próprio caminho, né, não posso falar que tem alguma coisa a ver comigo, mas a Paula ela não era muito boa com redes sociais e com marketing, e aí eu comecei a fazer isso, aí a gente fez o livro junto, a gente fez o Serial Chicks, né, que eu convidei ela para fazer, que é o nosso canal no YouTube, que já acabou, teve 3 temporadas e tal, e as pessoas começaram a ler muito a Paula, e muita gente fala, eu comecei a ler a Paula por sua casa, eu falo, porra, que legal, porque eu acho ela fantástica. E eu lembro quando a Paula conseguiu finalmente, e ela já estava de saco cheio, ela estava saturada no mercado, e quando a Paula foi para dar, que ela me mandou um áudio gigante, meu Deus do céu, obrigada por tudo que você... Então, assim, essas coisas são muito legais, porque quando a gente vê mulheres talentosas chegando onde elas deveriam ter estado já faz um tempo, né? É ridículo que demorou tanto para uma Paula, por exemplo, uma Verena, por exemplo, ganharem espaço. Essas meninas, e eu falo meninas no bom sentido, né? Um jeito de falar, mas assim, meu, o espaço podia ter sido dela 6, 7 anos atrás, como era dos rapazes. Então, é muito legal quando alguém me fala, putz, você teve um dedo nisso, você sabe, hoje eu consegui fechar com a editora por sua causa e tal. Então, eu gosto muito de receber isso em troca, sabe? Eu falo, putz, se alguém tivesse feito isso por mim... Então, eu não sou muito de ficar reclamando sem ação. Eu gosto muito da manifestação. Então, se eu estou extremamente puta, extremamente chateada com alguma coisa, ou eu caio fora, ou eu viro um agente de mudança. E eu acho que... Eu sei que é um nicho pequeno, mas nesse segmentozinho eu acho que eu consegui ser a mudança para bastante gente. Então, isso, assim, sabe, quando eu morrer, eu vou lembrar disso, com certeza, como uma das coisas positivas que eu fiz, sabe, como um dos motivos de orgulho, sim. É muito bom mesmo essa contribuição e tomara que não haja nenhum retrocesso, que a gente continue sempre com esses grandes nomes aí surgindo, Isso. porque eu estou me impressionando. A Verena, eu comecei a ler, a gente não consegue parar. A Verena, ela é talentosa e ela é uma pessoa muito boa. E é muito legal conhecer a pessoa por trás da escritora, porque você pode admirar um escritor, mas aí você vai conhecer, e já aconteceu muito comigo, você vai conhecer, você fala, ai meu Deus, que pessoa insuportável. E no caso dela é tão o oposto, sabe? É uma pessoa que, nossa, você quer ajuda com alguma coisa? Você quer não sei o quê? Não, você, eu posso, sabe? E, nossa, é muito legal conhecer gente assim. Ela é fantástica, ela é uma das que eu realmente quero ver fazendo sucesso, ganhando prêmio e vendendo muito, e que ela merece muito isso. Eu tive a chance de conversar com ela e é gente como a gente, assim, eu acho, nossa, para mim foi uma honra, né? E inclusive ela até me comentou, né, que ela agora tá começando na Dark, enfim, né? E Isso. para mim é uma eu sei que ela não tem ali de repente anos de carreira de livros e tal, mas para mim isso tem um peso positivo tão grande de ela chegar de cara assim já Sim, chutando a porta, né? sim. E por talento, né? Não é uma pessoa que pisou nos outros para chegar onde está, não é ela, não é o perfil dela, e é muito legal ver isso, sabe? E Cláudia, como é que é a tua relação com o horror, assim? Porque tu é apaixonada pelo horror, né? Eu amo, eu tô com a minha camiseta do Michael Myers, é a segunda que eu compro essa semana. Eu sou apaixonada por horror desde pequena. Eu acho que a primeira coisa que eu amei na minha vida foi horror, como gênero. E eu não... Todo mundo me pergunta, mas explica isso. Eu não sei explicar, mas eu sei que eu tive uma infância muito complicada e eu tinha muito pesadelo. Então, as primeiras lembranças da minha vida foram lembranças... Quando eu penso assim, qual a coisa mais cedo que eu lembro da minha vida? Foram os pesadelos que eu tinha. Eu tinha muito pesadelo, com 3, 4 anos. E todos eles tinham uma figura de um homem mascarado, de um fantasma, de alguém com um capuz no rosto.
e coisas pesadas, sabe? De machados, coisas muito bizarras, desde pequenininha. E por mais que eu tinha muito medo, e eu sou uma pessoa cagona, eu sou uma pessoa que tem medo, né? Eu acabei de voltar de um fim de semana, a gente passou agora no Castelinho da Rua Apa, e anteontem fez exatamente, né, foi aniversário do crime que rolou lá. E a gente estava lá às 9 horas da noite, quando, né, para celebrar não, pelo amor de Deus, é uma tragédia, mas assim, para surfar nessa vibe. E eu era a pessoa mais cagona lá. E a pessoa falou: não acredito que você, de todo mundo aqui, é a pessoa que mais está com medo. Eu sou, mas eu gosto de sentir esse medo. É uma relação esquisita. Então, os primeiros livros que eu comecei a ler com 6, 7 anos eram de horror. Então, minha mãe me levava na minha própria escola, tinha uma livrariazinha. Minha mãe era professora lá e ela me levava e ela falava: você pode escolher o que você quiser para ler, que era a única coisa que eu gostava de fazer. E eu sempre escolhi os livros pelas capas. Então, eu lembro de um livro que eu comprei, era da Stella Carr, mas é um livro que não era para minha idade, então eu nunca consegui ler, era muito difícil para minha idade. Eu era muito pequenininha, mas eu só comprei porque tinha uma caveira na capa, sabe? Então eu sempre fui apaixonada por horror. Todos os slashers eu assistia com 6, 7, 8 anos. Todos os Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, todos esses, Hellraiser, tudo isso eu assisti muito criança. Então, sempre, eu amo, eu sou apaixonada por horror. Mesmo assim, é a coisa que eu mais gosto. Mais ainda do que o policial. Eu sei que eu escrevo melhor policial. Eu sei que, em essência, eu sou uma escritora de thrillers. Eu sei disso. E eu gosto disso, eu não tenho problema nenhum com isso. E por mais que eu tenha escrito bastante coisa de horror, eu sou conhecida, né, nesse nichozinho de policial no Brasil. Mas o que eu gosto mais é horror. Então, se você fala, você gosta mais de ler policial, horror. Você gosta mais de ler que tipo de filme, série, horror. Sempre vai ser o meu gênero, a minha zona de conforto. Eu ia te perguntar aqueles casos em que os dois se misturam, né? Eu tenho muita curiosidade de falar sobre isso. Por exemplo, a gente pega Amityville, né? Que tem o crime e tem o sobrenatural, e aí como é que fica, né? Porque eu amo isso. Eu adoro essa junção. E eu sempre falo que às vezes a gente nem percebe, né? Mas um dos maiores clássicos do horror, tanto na literatura quanto nos filmes, é O Exorcista. Ele tem uma subtrama de crime, ele tem um crime e ele tem um investigador, que não aparece uma vez só, ele fica indo, ele está sempre lá investigando e tal. E isso dá uma certa tensão para a trama, eu sinto, sabe? Aquela pessoa de fora, que não está só naquela casa, com aquela menina, a mãe e o Mary, o carro, sabe? Não, tem alguém de fora interferindo nisso. Então, eu gosto muito disso. E então, o último livro que eu escrevi, que é Quando os Mortos Falam, eu fiz isso um pouco antes, mas muito leve, no Inferno no Ártico. O Inferno no Ártico, ele é um thriller de crime. Não dá para falar que ele não é, mas ele tem aquele arranhãozinho de horror cósmico, é muito leve, mas ele tem. Porque a minha grande inspiração foi a primeira temporada do True Detective, que faz isso. É uma série policial, mas aquela primeira temporada, ela tem aquela pegadinha, sabe? Você não dá para descartar o horror naquela primeira temporada. Então, eu fiz um pouco disso no Inferno no Ártico e eu amei fazer isso. E como era uma trama muito pé no chão, porque é uma investigadora que tem fobia de escuro e ela está em Barrow, que é uma cidade que, né, no Alasca, que fica 65 dias sem a luz do sol. Então, é a pior das situações para aquela pessoa, e ela está investigando um assassino em série que é satanista, e ele é satanista acósmico, que é um tipo muito específico de satanismo. E eu não podia fazer nada muito sobrenatural, porque era um thriller bem baseado em, sabe, no real. Então, eu tinha uma brecha muito boa para eu explorar o horror, que foi quando a minha personagem é forçada a tomar ayahuasca. Teve uma menina que criticou, falou: você mostrou a ayahuasca como uma coisa ruim. Na verdade, não.
Eu já tomei o chá, até para escrever sobre isso, né? E não era como uma coisa ruim, mas você pode ter uma viagem boa e uma viagem ruim. E a minha personagem certamente tem uma viagem ruim, onde ela conhece todos os demônios que o serial killer cultua. Então, eu pude brincar muito com o horror, porque é um alucinógeno, então eu posso fazer o que eu quiser, mas é real, aquilo acontece, você tomar o chá, você vai viajar, né? Então, aí eu brinquei muito com o horror, que era o que eu estava a fim de fazer há muitos anos. O próprio livro de estreia, que é o Vejo Kate, que é um livro que é totalmente policial, um dos narradores, ele é um assassino em série morto. Então, por mais que não tenha nenhum tipo de explicação do porquê que ele está falando com o leitor, por que ele está contando a história, por que ele está lá vendo tudo acontecer, não tem explicação em relação a isso, de propósito, mas é uma coisinha, tem um pouquinho do sobrenatural ali. Mas aí onde eu mais brinquei foi no último livro, quando os mortos falam, porque aí tem horror. Aí tem horror sobrenatural e tem as minhas homenagens aos amores da minha vida, que são a Massacre da Serra Elétrica, e Halloween, e Psicose e tal, porque o meu assassino em série é fascinado por filmes de horror, então ele mata imitando esses filmes. Então eu pude replicar as cenas dos filmes que eu mais gosto do gênero numa trama policial. Então nossa, foi o meu playground, foi assim, tudo que eu sempre quis, assim. Então eu gostei muito dessa experiência, muito, muito. Sim, tu comentou antes também do True Detective. Eu lembro que foi, acho que a primeira série que eu vi nesse gênero policial, que eu achei ela pesada, boa, assim, nesse sentido de ser bem Pesada. seca e Sim. me lembrou muito Seven também, né? Muito, né? Aquela pegada bem suja, bem crua do mundo, naquela visão bem pessimista também, né? Que o Seven tem, nossa, em cada cena, né? Muito. Você tem que sair, nossa, sabe? Comer um cookie, assim, passear no parque e colocar uma flor no cabelo, só você pira, né? E eu acho que eles têm a mesma pegada, assim. Eu gosto muito dessa pegada também. Não, mas assim, quando a gente olha pro horror, assim, tem eu vou te dizer assim que eu gosto muito desses filmes desses casos, né? Não só dos filmes desses casos que a gente fala ali que teve os crimes, mas tem o sobrenatural. Tem aquele outro filme, o Sinister, aquele é a Entidade, eu acho que é no Entidade Brasil. eu não vi, sabia? Não Mas viu? eu tenho uma Nossa, desculpa, muito eu tenho bom. uma boa desculpa. Eu tive um incidente uns anos atrás e eu parei de ver filmes de possessão e espírito. O meu tesão é o slasher. Sempre foi o slasher. Mas antes eu assistia de tudo. Era terror, eu estava assistindo. Hoje em dia, como eu já tenho pouco tempo para assistir, eu sou mais egoísta. Eu não assisto mais por pesquisa. Hoje em dia eu falo, não, eu vou assistir o horror que eu gosto. E o que eu gosto é um cara matando adolescente. Um atrás do outro, sabe? Então, para mim, é o que eu amo. É o Halloween, é o Pânico também. Eu ainda não assisti o novo, mas estou louca para assistir. Ele está R$ 49 para alugar. Então, vou esperar mais um pouco. Mas, assim, é o que eu curto muito. Então, os de espírito e possessão demoníaca e tal, eu comecei a colocar para trás depois desse evento que rolou. Meu marido também falou que nunca mais ia assistir, porque ele estava comigo quando aconteceram umas coisas estranhas. Então, se você falar, você viu tal, se for um desses, não vi por escolha, assim. Eu gosto mais de um horror mais descarado. Assim. Eu tô extremamente dividido entre te perguntar sobre esse incidente. É muito estranho quando a gente fala de uma coisa que tem uma pegada sinistra, que não tem explicação. Porque qualquer pessoa que não viveu aquilo vai falar, para de inventar história, não sei o que, não sei o que. Então, o meu marido, que sempre foi muito cético e tal, quando a gente está junto há 20 anos, né? Então, quando a gente começou a namorar e tal, eu falei, olha, eu já vou te dar toda a fita. Vai acontecer muita coisa estranha quando você estiver comigo, então. E ele nunca acreditou em nada, mas aí ele começou a conviver comigo, muita coisa bizarra aconteceu. Mas faz muito tempo, foi quando a gente ainda namorava, faz 20 anos, foi na época do Chamado, a gente assistiu o Chamado no cinema, e porra, curti muito o Chamado. Nossa, adorei o filme, então não sei o quê, mas
Na época a gente estava morando na casa do meu pai, que não estava morando naquela casa, e minha mãe também não. Era uma casa muito grande, um casarão mesmo, de 3 andares. E a gente odiava aquela casa. A gente é muito... Não sei, ela era sinistra, ela sempre foi. E aí, naquela noite que a gente foi assistir Chamado, aconteceu muita coisa estranha, mas estranha assim, de visualmente, falar, não, você viu isso abrir, eu vi isso abrir, sabe, um alçapão de tipo, sei lá, 40 quilos, voar, sabe, coisas estranhas, então a gente parou, ele falou, nunca mais, eu vou assistir um filme de horror com você, só se for slasher, eu falei, então tá bom, e mesmo slasher demorou para ele assistir, porque ele é mais cagão do que eu também. Mas eu lembro que recentemente eu peguei essa onda de assistir os novo horror. Eu sei que existem 1000 críticas desse tema, não vou nem entrar nisso. Mas eu comecei a assistir A Bruxa, sabe? E eu lembro que eu sentei com ele para assistir Midsommar. E ele falou: eu não sei se eu quero assistir esse filme. Logo no começo ele já falando: eu não tô com uma vibe boa. Eu falei: não, vamos assistir. Não sei o quê. Ele ficou traumatizado com o Midsommar. E aí ele falou para você, nunca mais me mostra um filme desse tipo. Eu não quero saber. Eu falei, porra, mas aí eu fui chamada pelo Daniel Gruber para escrever um conto para antologia, um novo horror. Não, na antologia é novo horror o nome? É, um novo horror, né? Sim, o gênero é pós-horror, tá? E a antologia é um novo horror. Eu lembro que eu falei, Daniel, beleza, mas eu só assisti uns 3 ou 4 nessa pegada. Eu assisti o Corra, o Midsommar, A Bruxa, o Farol. Aí ele falou, não, mas eu quero que você tenha um conto dessa antologia. Eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a assistir os outros. E aí o Leandro falou, não vou mais assistir com você. É muito cagão. Então, assim, a gente seleciona, a gente assiste os que a gente curte mais, não todos. Mas eu não culpo ele. O Midsommar, eu tentei, assim, eu vi depois ele fragmentado, mas a primeira vez que eu fui ver, eu tinha visto Hereditário recentemente, sim. E o Hereditário foi um filme que me drenou as energias. Não é uma coisa de medo, mas eu saí assim, parecia que tinha morrido alguém da minha família. Horrível. Sabe que eu não sei por que eu não amei tanto, não estou falando que eu desgostei, mas eu não amei tanto Hereditário, porque eu tinha ouvido que ele era muito diferentão. Eu achei ele um filme de terror normal, assim. Assim, gostei muito, mas eu não achei ele na mesma pegada, porque o pessoal estava comparando ele com Midsommar e comparando ele com Farol, e eu acho que não tem nada a ver. Eu achei ele bem horrorzão. Tudo bem que ele é um pouco mais arrastado às vezes e tal, mas eu não achei ele tão diferentão. Mas eu gostei dele. Mas eu ainda acho Midsommar pior no sentido de mexer com você, sabe? Eu fiquei muito, nossa, aquela cena, porque é tão realista, né? Eu acho que o que é foda nele é isso, ele é muito realista. Você assiste aquilo pensando, isso deve estar acontecendo em algum lugar, nesse momento, lá na Europa, sabe? Olha, eu pensei isso quando eu vi o Hostel. Isso! O Albergue. A minha mãe me falou isso do Albergue. A gente assistiu junta, não sei por quê, porque não é o tipo de filme que ela assistia. E eu lembro que depois ela falou, Cláudia, você não acha que isso acontece de verdade? Eu não tinha pensado nisso vendo o filme. E aí ai, meu Deus, ela falou, Cláudia, quantos milhões de pessoas não desaparecem? E aí ela começou a falar aquilo e eu falei, aquilo ficou muito na minha cabeça. Tanto que depois eu não quis assistir os outros, você acredita? Porque aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, puta merda, é para lá que as pessoas vão. Socorro. Tortura mexe muito comigo. Tem coisa que eu não ligo de ver. Não ligo. Gore, eu adoro. Nossa, sabe, alguém comendo um ser humano vivo, show, adoro. Mas a tortura é uma coisa que me pega, eu não gosto muito. Tem uns filmes bons de tortura. Bom, como é que é o nome? Eu acabo pegando os nomes dos filmes em inglês, depois eu não lembro. Aquele. O Would You Rather, aquele, não sei se tu viu, que é da menina que vai. Acho que é. Como é que é? A menina vai. Ela tem um irmão doente, ela precisa de dinheiro. Aí o médico do irmão indica ela, diz: olha, tem um cara que pode te ajudar.
Aí o cara convida ela, o cara rico convida ela para um jantar, e daí ele vai ser sempre. Então tem vários convidados, cada um com as suas particularidades, todos que precisam muito do dinheiro. E aí o jogo dele é simples. Ele pergunta: você prefere espetar o seu olho com um garfo ou prefere dar um tiro na perna da pessoa que está à sua direita? E aí tu tem que escolher uma das coisas, entende? Aí eu dou um tiro na pessoa do meu lado. Porque Mas, nossa... Não, assim, eu estou viajando aqui, não era exatamente isso. Não, sim, mas eu sei. Mas para e pensa o seguinte, a gente não está tão longe disso, cara. Você se lembra daquele No Limite? Daquele que passava na Globo 1000 anos atrás? Cara, a gente estava assistindo aquilo e o pessoal comendo tipo pizza de barata, sabe? Umas coisas assim, e eles chorando, e eles com medo, com nojo, e para ganhar dinheiro, que era o único motivo, e a gente assistindo aquilo achando o máximo, né? Então, são ideias, assim, o pessoal que pega isso, põe num livro, põe num filme, ele vai um pouquinho só mais longe do que a gente já foi. Eu acho que é por isso que a gente reconhece isso como sendo uma coisa possível, como uma coisa real, sabe? E o Midsommar, para mim, foi isso. Quando eu assisti aquele cara dentro daquela pele de urso, e os caras, eu falei, ai, meu Deus, eu tenho certeza que isso está acontecendo em algum lugar. Eu fiquei apavorada. Mas não há o que não acho. E sobre essa questão do entretenimento, também tem muito filme de terror que explora essa questão de as pessoas serem torturadas para alguém assistir. Isso, né? Exatamente. Então, punk, né? Porque a gente tem um pouco disso. Algumas pessoas em graus doentios, mas todo mundo tem um pouco de curiosidade mórbida. Então, eu acho que o feio disso é você reconhecer aquilo em você, né? Eu acho que é por isso que mexe com a gente. Porque a gente reconhece, né, aquilo na gente, às vezes. Fala, ai, meu Deus, mas aquele dia eu estava assistindo tal coisa e me diverti. Sabe o que eu assisto que eu acho macabro? Quilos Mortais. Você já assistiu? Eu já assisti, mas mais macabro. Eu acho que é macabro no sentido assim, daquelas pessoas estão num sofrimento muito intenso e todas, tipo, 90% delas têm um passado muito traumático e elas são obrigadas a contar, né? E elas são obrigadas, assim, para e pensa assim, na nossa timidez natural de aparecer, tipo, sem roupa na frente de uma câmera, por exemplo. Agora, imagina uma pessoa que está pesando 330 quilos. E eu acho que para ganhar a cirurgia, eu acho que o programa deve pagar a cirurgia para salvar a vida deles, não é nem por dinheiro, é para salvar a vida deles, porque eles estão à beira da morte. Eles se submetem, digamos assim, a passar por todo aquele sofrimento em público. Sabe assim? E aí, porque meu marido, ele adora assistir Quilos Mortais. Então, é o nosso momento de, tipo, as crianças foram dormir, a gente deita e ele gosta de assistir um pouco de televisão. E ele fica assistindo Quilos Mortais. E aí eu já fiquei, tipo, nossa. Então, eu acho que existe um pouco de horror nisso, no sentido de que a gente está vendo aquele sofrimento tão forte, aquele outro ser humano, e acompanhando aquilo durante um ano, né? Porque cada episódio é um ano da vida da pessoa. Cara, e eu fiquei pensando, por que eu quero assistir de novo? Por que eu tô viciada? Sabe? E eu fiquei pensando, gente, isso é muito macabro. Eu acho aquilo muito macabro. Sabe? Uma boa perspectiva. Eu não tinha olhado Você tá por vendo um esse lado. sofrimento muito intenso de outra pessoa. Eu sempre tentei ver por um lado mais positivo, assim, da pessoa estar se... Isso, superando, sabe? Encontrando uma vida melhor. Sim. Mas não só isso, aquela questão assim, nossa, a pessoa tem uma coragem que eu não tenho, talvez, de ir a público expor né, uma situação. Mas às vezes eu penso, será que se essa pessoa tivesse a escolha, tipo assim, porque nos Estados Unidos essa cirurgia não sai de graça, não tem o SUS, né? É uma fortuna. Tanto que hoje em dia tá rolando uma vibe assim de em assalto, em briga, se alguém saca uma arma, da pessoa falar, me mata. Porque se você atira na perna de uma pessoa, por exemplo, a pessoa vai ser tratada no hospital, mas ela vai ficar devendo $240 mil. Então, tem gente que fala assim, nossa, pelo amor de Deus, se você vai atirar em mim, me mata.
né? A coisa chegou num nível crítico lá também, a coisa da saúde, né? Aí eu fico pensando assim, ó, se a pessoa pudesse fazer essa cirurgia e ter acesso ao tratamento com esse médico, sem se expor, eu acho que ela escolheria não se expor. Entende o que eu tô falando? Uhum. Então, então eu fico muito curiosa. Será que foi coragem? Lógico que tem que ter coragem envolvida. Mas eu acho assim, mas será que é só desespero? E se for desespero, o que isso torna a gente que está assistindo, sabe? É um monte de o que passa pela minha cabeça. É Mas eu tento verdade. enxergar em mim a parte ruim, talvez, sabe? Para conseguir controlar ou melhorar. Mas eu fico pensando nessas coisas. Por que eu tô assistindo isso, sabe? E quando é reality, assim, eu acho muito pesado. Né, agora eu me lembrei até do Sobrevivente lá, com o Arnold Schwarzenegger dos anos 80. Né? Sim, Foi sim. mesma vibe, né? Tudo pelo entretenimento. E depois tiveram vários, né? Inspirados. A gente vê, né? Recorrente essa coisa do. Mas, sei lá, eu acho pesado pra caramba a nossa curiosidade mórbida, sabe? Eu acho ela bem esquisita. Mas ela às vezes, assim, ela tá aí, né? E assim, claro que quando a gente tá consumindo um reality, eu acho que tem um pouco da crueldade, talvez, de estar vendo alguém que tá Tá vendo sofrendo. aquele sofrimento? Por Mas entretenimento. dependendo do, mas assim, dependendo do que a gente está lendo, que é puramente talvez ficcional, assim, a gente não muda, né? É claro que muda que aquilo ali é uma situação totalmente fictícia, mas essa curiosidade, ela, e por que será que ela, eu fico me perguntando por que será que ela existe, né? Então, exatamente. Eu não sei se é pra gente se sentir um pouco melhor, tipo, nossa, ufa, não sou eu. Não sei o que é. Mas eu sei que, enfim, escrevendo crime e estudando, né? Eu estudei 15 anos, eu fiquei estudando assassino em série, fiz não sei quantos mil, que exagero. Fiz vários cursos sobre sexologia forense, neurociência forense, coisas desse tipo. E, sabe, tipo, você realmente você começa a se questionar uma hora, sabe? Nossa, porque se isso tá me fazendo tão mal, sabe? A ponto de eu passar a semana inteira para baixo, a ponto disso interferir nas minhas relações com as outras pessoas, na forma como eu trato as outras pessoas e tal. Por que que eu estou assistindo esse documentário? Por que que eu estou lendo esse livro? Por que que eu estou fazendo esse curso, sabe? E é isso que eu não tenho resposta. Quando alguém me pergunta, mas por que você acha que a gente se sente atraído? Não sei. Perguntaram isso para Jamie Lee Curtis quando eles foram entrevistar ela para um dos Halloweens, enfim. Ela falou: todo mundo chega em mim e pergunta como se eu tivesse a resposta para isso, né? Da onde vem o nosso fascínio por horror? Por que a gente está sentado aqui vendo um cara matar os nossos semelhantes, sabe assim, e achando o máximo aquilo? E ela falou: gente, todo mundo me pergunta isso e eu não faço a mínima ideia. Ela falou: eu não vou oferecer uma puta de uma filosofia com psicologia, não sei o quê. Eu não sei. Às vezes a gente aprende que às vezes a melhor resposta é essa, né? Tipo, eu não sei. Quanto mais eu estudo psicologia, menos eu entendo o ser humano. Quanto mais, sabe? Então, eu não sei por quê. Eu fiquei curioso para te perguntar sobre isso, porque quando tu mergulhou nesse estudo assim sobre criminosos e Uhum. isso mudou tua visão do horror? Cara, sabe que eu acho o horror tão melhor do que a realidade. Eu acho que eu sempre gostei do horror, mas eu não sabia por quê. Por que eu me sentia bem assistindo slashes? Desde criancinha, é estranho isso. Mas não sou a única, né? Conversando, quando a gente está nesse meio, a gente vai conhecer só 300 pessoas iguais, né? Então a gente começa também a ficar nessa bolha, e isso é normal nessa bolha. Mas eu acho que quando eu comecei a estudar assassino em série especificamente, eu comecei o horror para mim ficou bem claro, tipo, isso é a minha fuga, porque o mundo real, ele é muito pior. E é muito curioso quando alguém chega para mim, não, mas quando eu leio alguma resenha que fala de um livro meu, eu falo assim: eu acho que o autor exagerou na violência, eu acho que ela escreveu só para chocar. E essa pessoa não sabe
que tudo que eu já coloquei em algum livro meu já aconteceu antes. Eu só mudei as circunstâncias, mas aquela tortura já aconteceu, né? Aquela patologia existe, aquele tipo de assassinato existe. Eu me inspiro muito na vida real para escrever aquilo. E quando eu escrevo, até muitas vezes eu escrevo uma cena e falo, não, tá violento demais, não é necessário, vou cortar. Então eu ainda me podo muito. E mesmo assim tem gente que passa mal. Literalmente, a gente já mandou recado para mim falando, eu estou no hospital, vai se fuder, a culpa é sua, você devia ter colocado um aviso de gatilho nesse livro. Desculpa. Então, horror para mim, ele não chega nem perto, sabe? O que é um cara com uma faca? O que é um Leatherface comparado com alguns assassinos de série, tipo um Albert Fish da vida, sabe? Eles não são nada, né? Então, eu não sei, horror para mim é uma fuga, uma forma de lidar com a violência que é mais fácil de digerir do que aquela da vida real, porque um dos cursos que eu falo que mais me destruiu e que eu nunca mais fui a mesma foi o curso que eu fiz de sexologia forense, porque ele era da área da saúde, né? Então ele tinha muita foto e ele era mais ou menos como você, como enfermeira, como médico, perito, enfim, detecta abusos sexuais em crianças. Eu era a única pessoa que não era da área de saúde, estava lá, eram mais de 120 pessoas. E eu falei, e aí chega uma hora, sabe quando você fala, o que eu tô aqui? E eu sei que era pesquisa para escrever Inferno no Ártico, e eu sei que sem esse curso o livro nunca teria ficado do jeito que ficou. Ok, mas sabe a sua parte humana, às vezes fala, meu, eu não devia ter feito isso. Então eu sei que até hoje eu tenho problemas com algumas coisas que eu estudei naquele curso, e já faz acho que uns 5 anos que eu fiz aquele curso. Então, sim, mais ou menos uns 5 anos. Então, sabe umas coisas assim? Então, eu penso, depois que você entra em contato com realmente o pior do ser humano, mesmo assim, e eu não glamorizo nem um pouco isso, tá? Eu não sou a Ilana Casoia, eu não vou entrevistar assassino em série, eu não vou investigar crimes, não é quem eu sou, não faz parte da minha vida, não quero ser essa pessoa, admiro muito essa pessoa, mas é outra vida, para mim é ficção, para mim aquilo só vai acontecer na minha vida na ficção. Eu não quero participar disso na vida real. Então, mas isso já foi suficiente. Já foi suficiente para ficar. Eu sou uma pessoa diferente quando eu ando num shopping, porque eu sei que shopping são pontos de sequestro de crianças. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, às vezes eu me arrependo, sabe assim, eu falo, o que eu fiz comigo mesmo? Porque se eu acordo no meio da noite, eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas não estão sendo sequestradas? Quantas pessoas não estão sendo levadas para fora do país? Eu fico muito grilada com essas coisas. E então é uma coisa que não, na verdade, não me fez muito bem, sendo bem sincera. Então, o horror, quando eu pego e assisto um Halloween, aquilo é uma delícia para mim. Porque depois, né, você vê o pior do pior, você fala, não, o filme de horror não é nada. Então, eu nem sei mais qual era a sua pergunta, mas eu acho que eu dei resposta. Eu espero que eu tenha dado a resposta. Mas é isso, né? Estudar Sim, tudo isso sim. muda muito a gente, muda muito a gente. Muito. Era mais para mais nesse sentido mesmo de entender como é que muda a tua visão do horror, né? Porque Isso. não tem, para mim, a minha opinião, eu acho que quando tu tem uma entidade, um assassino em série que seja, não assassino em série, um Jason da vida, e tem toda uma justificativa moral por trás, ali tem todo um racional, e na vida real, às vezes, tem pessoas que são más por serem más. Isso é. Porque, por exemplo, eu entendo uma Pamela Voorhees. Se meu filho tivesse morrido nas circunstâncias que o filho dela morreu, eu acho que ia sair essa cena adolescente, sabe? Assim, eu entendo de onde vem a raiva dessa mulher. Eu entendo por que ela mata. Eu estudei pelo menos 60 assassinos em série que eu não sei como eles foram capazes de fazer o que eles fizeram. Eu não sei como uma pessoa consegue fazer uma coisa daquela.
sabe? Então, é exatamente isso. O horror, eu acho que ele em mim tem o efeito de assistir uma comédia romântica, assim. É uma fuga do mundo real mesmo. Não, eu gosto, e gosto, inclusive tem uns horrores assim, mais, eu não sei se é o teu estilo, mas tem aquele, eu esqueci o nome do filme também, em português, mas em inglês é o Chopping Mall, né, que é, em vez O do chopping, shopping, né, de cortar. com os robozinhos, tu já viu esse? Eu gosto muito de terrir também. Eu me divirto. E o horror, ele é muito legal, né? Porque ele serve... Você pode ser um filme de aventura com uma pegada de horror, né? Que muitos de zumbis são assim também, né? Você pode ter... Cara, ele consegue se misturar tão bem com tantos gêneros que... Putz, eu acho ele fantástico por causa disso, né? Ele consegue entrar lá em qualquer coisa que você quiser fazer, você consegue divertido assistir algum filme de terror, sabe? Eu acho isso a coisa mais legal do horror, para mim. É o quanto ele consegue. E agora, hoje em dia. Não, hoje em dia, né? Sempre teve crítica social no horror, sempre teve. Mas hoje em dia voltou, né? Tá tendo esse pico de misturar todos esses debates, essas questões com horror. E isso também está dando muito certo. Então, ele é muito flexível, ele é muito universal. Eu adoro horror por causa disso. Eu também, eu acho um gênero muito democrático. Isso, exato. Perfeito, é isso. E como é que é a relação, assim, hoje tu tem 3 filhos, né? Como é que é a relação deles com o horror? Como é que tu enxerga isso? É muito doida, né? O pequenininho ama. E nunca influenciei, né? Mas eles convivem com esses assuntos em casa, com esses filmes, né? Halloween na minha casa, gente, em setembro eu já começo a decorar a casa inteira para Halloween. Eu sou essa pessoa. Então, eles têm muito mais contato, eu acho, do que os amigos deles, né? Entendem mais do que os amigos deles e gostam em graus diferentes. Nenhum é tão louco pro horror que nem eu. Mas o mais velho gosta muito de tipo assim, puta mãe, vamos assistir um filme de horror no cinema junto? Vamos. Principalmente os slashers, que ele também adora. Então, ele é muito companheiro meu nesse sentido. Vamos assistir um filme de terror, não sei o que, não sei o que. Só que ele não sente tanto medo. Isso, para mim, perde a graça, sabe? Então, eu lembro que teve um ano que eu falei, não, o outubro inteiro a gente vai esticada de um filme de horror. E eu coloquei filmes que eu falava, gente, agora você vai se cagar, hein? A gente vai assistir primeiro o Evil Dead. Você vai morrer. Aí ele assistia assim, mas eu não tenho medo, mãe. Ai, que saco. Como assim não tem medo, sabe? Eu fiquei sem dormir. Então, perde um pouco a graça por causa disso. Mas o pequenininho adora coisas de terror. Ele sabe um monte de coisa. Então, ele olha qualquer monstro, tipo Pennywise, Michael Myers, ele sabe o nome de todos. Eu tenho uns quadros da minha... É que agora eu tô no quarto do meu filho mais velho, mas na sala de TV eu tenho uns quadros do Hellraiser e o no Halloween. E ele sabe tudo. Ele sabe que o Pinhead é o monstro do Hellraiser, sabe? Ele adora isso. Eu gravei uma vez ele falando comigo sobre isso e mandei para o grupo lá da Best, da associação. E o pessoal morreu de dar risada, porque a conversa era só isso, eu falando, tá, e tal o assassino? Como é que ele mata? Ele mata só adulto. Aí outro, ele mata adolescente com uma faca, sabe? E eu ria, eu falei de coisa absurda, né? Coisa de pandemia também. E a do meio não é tão fã, mas assiste. Agora ela começou, esses dias ela estava assistindo Chuck, sabe? Ela tá gostando de Chuck. Bom, aí eu falo, assiste o terceiro é na escola militar. Tá Aquele é bom. muito bom. Sabe assim, então todos assistem um pouquinho, mas nenhum é um fã die hard, assim, que nem eu. Mas o pequenininho eu acho que vai ser. Quando eu lembro, quando eu nasci em 84, quando eu era criança, eu via. Bom, o Chuck, o 2 e o 3, eu me borrei de medo, né? E o Contos da Cripta, depois que era aquela sériezinha, passava no Multishow Eu na época. adoro Contos da Cripta. Eu achava legal, mas eu tinha medo. Eu tinha medo da abertura. Eu fiz uma referência, gosto muito de referência, mas é um livro policial, meu, A Segunda Morte de Suelen Rocha, é um dos mais famosos, e eu fiz eu tive que colocar tinha um negócio de contos da cripta, eu acho que eu
fiz uma alusão ao Guardião da Cripta, alguma coisa assim, sabe? Porque eu gosto de colocar essas referências nos livros, das coisas que eu gosto, mas Contos da Cripta era demais. Cine Trash a gente pegou também, né? Cine Trash. Eu esses dias eu achei no... Esses dias não, já faz uns 2, 3 anos, eu fui no Google procurar a lista dos títulos do Cine Trash para assistir. Não. E eu me lembrei de um filme que era... Você conseguiu achar os filmes? Consegui. Eu consegui aquele... O Visão do Terror, aquele, o Horror Vision, acho que é... Tem no... Foi um filme que me marcou bastante. Porque ele é muito legal, é do monstro, né? Que entra pela TV a cabo e tal. E eu... Você chegou que é? Eu vi no Darkflix esse filme, se não me engano. Eu tive Darkflix por um tempo, mas eu não sei o que aconteceu. Mas eu também tenho pouco tempo, né? Esse é o problema. Então eu não consigo ver nada do que eu quero, ler nada do que eu quero, porque é muito corrido. Mas eu queria muito voltar a assistir aqueles do Cine Trash, com o olhar que eu tenho hoje, sabe? Ver o que mudou, assim. Mas eu adoro. Não, eu também. Tem aqueles tinha um das marionetes e tal, eu esqueci o nome agora. É o Puppet Master, acho que era, não. Era muito legal. Mas, mas enfim, Cláudia, eu tenho que te agradecer pelo teu tempo aí, pelo papo. Tava bom pra caramba. E muito, muito bacana, assim, a tua contribuição para o gênero. Acho que tem uma cultura riquíssima ali. Acho que mas eu ainda acho que toda vez que eu converso com alguém, eu chego à mesma conclusão. É a paixão que a pessoa tem pelo gênero que faz a contribuição dela ser tão foda. Eu só tenho a te agradecer. Não, sim, eu totalmente concordo com você. E essa coisa de pegar os trabalhos dos colegas, ler o trabalho dos colegas, divulgar o trabalho, sabe assim, essa coisa de quando você tem tesão pelo gênero, você quer que todo mundo tenha tesão pelo gênero. Então você vai convencendo. Você já leu um livro de terror? Não. Putz, você não quer começar? Lê um de conto, só um de conto, né? Ah, tá bom, vai. Aí eu pego, putz, ó, tem os contos dos Oscar Nestares, que eu sou fã. Beleza, lê. Aí a pessoa, nossa, até que eu gostei. Ah, então leia esse. Então acho que a gente quer contaminar as pessoas, no bom sentido, com esse amor, né, pelo horror que a gente não, eu acho que como eu até te comentei antes, tem pessoas que estão começando a ter um contato com as obras por causa dos papos que elas vêm aqui. Isso. Tipo, isso é muito legal, porque daqui a pouco a pessoa pode não conhecer o teu livro, pode não se sentir aparentemente interessado, mas te escuta falar. Nossa, mas a Cláudia é muito legal, vou pegar aqui e vou ler e tal. Vou ler o livro. Sim, sim. E eu acho que, como autores, a gente tem que ser muito sempre aberto a todo grupo de leitura, tudo que me chama, eu tento participar. Por mais que às vezes seja muito difícil, eu vou lá, sabe? Porque eu acho que isso, eu sempre tenho a mesma resposta. Nossa, agora que você participou, agora que eu vi isso, agora eu vou ler todos os outros. Putz, e aí a pessoa vai ler os seus e depois ela vai ler o dos seus colegas, né? E aí, de repente, a gente converteu uma pessoa num fã do gênero. E principalmente num leitor do gênero, né? Que é mais importante. Com certeza. Muito obrigado, Cláudia. Foi muito legal. Espero que a gente mantenha um contato aí. Precisar de alguma coisa para divulgação, o canal está aberto, portas abertas. Perfeito. Eu posso fazer uma divulgação? Claro. Eu queria falar com todo mundo sobre a revista Voyager. A revista Voyager tá só na 3ª edição, ela acabou de começar. Ela é uma revista da minha editora Rocket, ela é uma revista online, ela é em formato flipbook, sabe? Aquele que parece que você está lendo a revista física mesmo. Então a leitura é super prazerosa, super grande, as fontes, enfim. E é interativo, então tem link, você pode, enfim. E ela é uma revista por assinatura, e a assinatura dela custa R$5 por mês, tipo, é menos do que uma Coca-Cola. E ela todo mês ela vem com artigos, aí tem muita coisa de horror, mas não só de horror, tem de ficção científica, fantasia, weird, a gente tem um artigo mês passado do Fábio Fernandes sobre o gênero weird, então tem muita coisa legal, e para fã de horror é um prato cheio, porque sempre tem. Em fevereiro a gente entrevistou o César Bravo, e esse mês a gente entrevistou a Juliana Daglio, enfim, sempre tem entrevista com o autor, tem um contozinho, tem uma lista. Então, nessa edição de março, a gente fez uma lista dos 10 melhores clipes musicais dos anos 80 e 90 que contam histórias. Então, são listas muito bacanas. Aí, eu, como sou fã de Star Trek, sempre tem alguma coisa de sci-fi, coisa assim, mas é uma revista que está muito legal. A gente já está a gente bateu 2 metas dela, a gente está quase alcançando a 3ª. A gente está com 65% da 3ª, que é a meta Enterprise. Então, eu só
enfim, conheçam a Editora Rocket, principalmente pelo Instagram, onde a gente é mais forte, e conheçam o projeto da revista Voyager, porque é justamente isso. A gente está criando uma comunidade de pessoas que, por R$ 5 recebem uma revista linda, gigante, cheia de conteúdo e sempre conteúdo inédito. Então, tá aí o recado, conheçam essa revista porque ela tá ótima, gente, ela tá muito legal. Eu mesmo já vou correr lá para conhecer. Eu já gostei de todos os assuntos que tu comentou aí. Ela é muito bacana. Tá certo, Cláudia. Muito obrigado. E estamos aí. Eu vou assinar essa revista agora aqui e vou ler. Eu vou ter que comentar sobre ela depois, porque eu acho muito legal essa forma mais ampla de trazer, onde tu tem um formato de revista mesmo. Não é só uma história, não é só um conto, não é. Isso. E uma coisa que tu comentou, só para finalizar, sobre a questão da música, os clipes anos 80 e 90, uma coisa que eu tô assim, fascinado agora. Claro, nos anos 2000 a Pink já tinha feito um clipe todo com referências a cenas de vários filmes de horror, mas o que é esse clipe da Glória Groove agora aqui de A Queda, né? Eu juro que eu não sei do que você está falando. Nossa, vai corre no YouTube e bota lá Glória Groove A Queda. Esse clipe é melhor do que muito filme de terror que eu já vi. Fantástico. Gente, eu já tô lá, tá bom. Obrigada. Isso agora. É bem legal. Mas obrigado então, Cláudia. E vamos lá, bola para frente, vamos tocar o terror, literalmente. É isso aí, gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela entrevista, pelo espaço, pelo convite. E qualquer coisa precisar também, estamos aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.